Bom, gente, bora lá montar um arranjo de suculentas aqui, ó. Nesse balde. Eu acho que até cheguei a falar em algum vídeo que eu tinha um vaso diferente pra montar um arranjo de suculentas, mas nem cheguei a falar o que que era, né? Mas então esse aqui é o vaso diferenciado. São dois, na verdade. Eu tenho esse e um outro balde igualzinho esse aqui. Só que eu furei só esse. Ele tá meio manchado assim, porque eu passei um produto pra neutralizar a ferrugem, né? Que ele tava um pouquinho enferrujado. Acho que é oxidado, na verdade, né? Se não me engano, esse aqui é um balde de aço galvanizado. E aí ele ficou meio manchadinho assim, ó. Mas não dá em nada, não. Eu passei até um verniz por cima. Então vai ficar manchadinho assim mesmo. Eu fiz só alguns furinhos, diferente das latinhas, né? Que eu furo mesmo. Mas esse aqui foi muito difícil de furar. Eu vou caprichar na camada de drenagem, até porque ele é bem fundo. Mas acho que vai ficar bonitinho, vai, as suculentas aqui. Eu quero fazer um arranjo com suculentas pra ficar no tempo, né? Vai ficar ali em cima junto com as outras. Tenho aqui nessa bandeja algumas suculentas que eu posso usar nesse arranjo. Não todas, né? Porque ó, metade aqui foram suculentas que eu decapitei recentemente. Então tem algumas que estão sem raízes. Eu quero as suculentas que já têm raízes. Essas que eu decapitei recentemente, ó, como Dark Vader, Gila, Cherry, eu nem vou plantar elas porque aqui comigo não dá muito certo eu decapitar assim em um dia e já plantar no outro. Mas acho que eu vou usar algumas suculentas daqui. A maioria que tem aqui são equevérias, né? Mas eu não queria suculentas que crescesse muito assim pros lados, sabe? Por exemplo, a Linda Jean, que é uma suculenta que ela cresce muito pros lados assim, né? As folhas ficam bem compridas. Não vou colocar nesse arranjo. Echeveria Golden Glow, que por mais que seja uma echeveria, ela cresce mais pra cima, né? Vou colocar no arranjo. Ela vai... Acho que a Albert Bynes, talvez. Echeveria Lin, acho que seria legal também. Tiny Burger, não sei. Vou pensar no seu caso. Tiny Burger. A Crassula Undulatifolia. Não sei se eu vou colocar ela porque ainda não tem raízes, mas vou pensar também. Essa daqui acho que vou plantar. Olha quantas raízes. Faz tempo já que era pra mim plantar essas suculentas já. Tem algumas delas que tem muitas raízes. Tem outras que começaram a sair raízes agora. Olha a quantidade de raízes aqui saindo da Echeveria Pollux. Aqui é outra que eu não vou plantar na arranjo porque a roseta dela fica bem grande, né? Bem grande. Comparado com a maioria das suculentas que eu tenho aqui, né? Acho que a Fiona fica legal. Eu ia falar pra vocês que a prolífica eu nem ia colocar porque eu tinha decapitado ela só há uns 3, 4 dias. Mas acreditam que já tem raízes. Ó, deixa eu tirar essa folhinha seca aqui. Ó, tirando a folhinha seca, tá ali, começando a sair raízes. A gente, a prolífica é maravilhosa. Mas então, acho que dessa bandejinha aqui... É isso, são essas que eu vou usar. A maioria tá sem raiz. Separei essas aqui. Eu tinha separado algumas outras suculentas, ó, que talvez eu use também se precisar. Algumas mudinhas que eu fiz. Que é pra Echeveria Dr. Cornelius. E aqui mudinha de Echeveria City Fukuyama. E aqui tem, ó, Graptopetalum pachyphyllum. Tirei essa mudinha ali do meu vaso. Quero ver como que ela fica no tempo. E aqui duas mudinhas de Peach Pride. Acho que vai ficar um arranjo bem colorido. Mas então, vou colocar o substrato aqui e já volto. Ó, gente, já fiz a camada de drenagem, já coloquei o substrato. Não coloquei substrato até em cima, porque eu quero colocar pedrinha de forração, se eu achar que precisa. Agora, antes das suculentas que estão decapitadas, eu vou plantar algumas que já estavam no substrato, já estavam nos vasinhos. E eu acho que vai ficar legal nesse arranjo. Esse substrato aqui é o substrato que eu mostrei num vídeo que eu postei recentemente aqui no canal. Que é um substrato básico, né, que eu preparo. É um substrato que vai muito bem aqui comigo no tempo. E
eu de diferente, né, eu coloquei aqui, ó, acho que dá até pra vocês verem, tem algumas bolinhas de basacote, algumas bolinhas de adubo de liberação lenta aqui por um meio. Mas então, vou colocar as suculentas. Eu separei aqui algumas, uma delas, ó, Echeveria White Mínima, que tava feinha. Ela sofreu com ataque de ácaros e depois ela queimou, mas tá se recuperando agora, acho que vai ficar legal no tempo. Então eu separei ela. Separei uma mudinha de Madiba, que a Madiba tá indo muito bem comigo agora no tempo. Quero ver se vai ficar legal nesse vasinho. E separei, ó, essa muda de Echeveria Blue Waves, que fica bem grande, né? Então vou plantar ela num cantinho que ela possa ficar um pouquinho pra fora. Mas no vasinho de barro que ela tava plantada, ela não cresceu quase nada desde que ela chegou. Então pode ser que no tempo e num arranjo assim com bastante substrato, ela se desenvolva. Mas então acho que de diferente, que eu não tinha mostrado, acho que são essas suculentas, mas eu vou plantar elas agora aqui. Essas duas aqui, ó, que eu já tirei do vasinho, eu tentei nem desmanchar o torrão para elas se adaptarem mais rápido. Ó, bora ver como que estão as raízes, né, dessa White Mínima. Tá bem enraizada também. Esse substrato aqui que ela tá, é o Terral Pro. Vou plantar ela. Eu não planejei muito bem esse arranjo, então eu vou ir simplesmente plantando as suculentas mesmo. Não vou seguir nenhuma ordem, não. Acho que vão caber muitas mudinhas aqui. Começando nas que eu separei, tem algumas, ó, que ficam num tom puxado mais pro rosa, como a Echeveria Lin e a Fiona, a Albert Bynes também. Então, acho que eu vou distribuir elas por aqui. Como elas têm pouquinhas raízes, né? Como elas estão decapitadas, é mais fácil, que é só simplesmente apoiar elas aqui. Ó, então, a maioria das suculentas que eu tinha separado já foi, né? Que foram as decapitadas e as que estavam nos vasinhos. Agora, tem essas aqui. Vou ver quem que eu vou usar. Vou ver quem que eu vou colocar aqui nos espacinhos que faltam. Vocês sabem que, no geral, eu gosto de fazer arranjos que as suculentas fiquem bem apertadinhas, né? Bem pertinho uma da outra mesmo. Mas acho que esse daqui eu vou deixar elas com um pouquinho mais de espaço aqui entre uma e outra, pra gente acompanhar o desenvolvimento delas. Então eu vou só preencher esses espaços aqui com algumas mudinhas. Sobrou substrato, né, pra mim fazer mais alguns arranjos. Quero fazer alguns replantes também. Então as suculentas que sobrarem vão ir pra vasinhos ou arranjos do mesmo jeito. Mas acho que, ó, aqui nesse espaço maior vão ficar legal essas aqui, ó. Elas não estão muito bonitinhas porque elas estão ali no corredor. Mas daqui a uns 15, 20 dias tenho certeza que elas já vão estar bem coloridinhas. Tô gostando muito das suculentas no tempo. Mas bora lá plantar essas outras então. Usei aqui pra lavar as raízes dessas mudinhas de Echeveria Polidones. Olha como elas ficam bonitas molhadas, né? Mas é porque estavam com cochonilhas de raízes. Aí quando é assim eu gosto de tirar bastante substrato e lavar bem. Mas olha que lindinhas. Eu adoro suculentas com as bordinhas assim coloridas. Mas agora sim elas podem ir pro arranjo. E uma coisa que é interessante, elas estavam plantadas nesse substrato aqui, ó, que eu preparei, bem parecido com esse aqui,
Só que eu adicionava Carolina Soil e não tava na cara que ia dar muito certo, né? Porque Carolina Soil tem vermiculita na composição. Eu achava legal quem falava, uso Carolina Soil no substrato. Mas por aqui não dá muito certo não, o clima aqui da minha região. Mas pra muita gente dá certo, né? Acho que se o clima da cidade for muito seco, muito quente, talvez seja ótimo colocar Carolina Soil no substrato. Mas por aqui não deu nadinha certo. Ó, vou achar um cantinho agora pra colocar essas duas mudinhas de Echeveria Peach Pride. Que por aqui ela não ficava com muita cara de Peach Pride, né? Mas agora tá ficando bonitinha. As mudas que eu tenho estão ficando bonitinhas. Essa aqui, inclusive, tá até sem raízes. Bora ver se ela vai enraizar. Aqui a mudinha de Graptopetalum pachyphyllum que eu falei. E por último, sobrou, ó, só o espacinho aqui. Vai ser perfeito pra mudinha de Dr. Cornelius, que é uma suculenta que eu já tive ela bem grande, mas eu fui perdendo, e agora eu tenho só algumas mudinhas. E essa é uma delas. Bora ver se ela vai gostar de ficar no tempo. Mas então, ó, agora que o arranjo já tá praticamente finalizado, falei que ia deixar espaço, né? Ficou mais espaço que o de costume, geralmente eu deixo elas bem mais pertinho uma da outra, mas não ficou tanto espaço assim, né? Eu vou finalizar agora com as pedrinhas de forração. Tem aqui algumas pedrinhas que eu vou reaproveitar, na verdade, né? Ó, tem aqui nessa cuiazinha de barro algumas pedras misturadas, né? Tem pedra número 2, pedra número 1... Tem pedra que eu comprei num pacote e elas são de um jeito. Tem pedras que eu comprei de outro pacote e elas são de outro jeito. Mas foram pedras que eu fui tirando de alguns vasinhos que eu fui fazer replante. Ou que eu tirei a suculenta do vasinho. Como a Madiba, que tava num vasinho de barro com pedrinhas e eu tirei. Então tem várias pedrinhas diferentes por aqui. Tem até uns pedacinhos de caqueira de telha. Tem pedacinho de carvão. Tem restinho de substrato. Mas eu acho que vai ficar bem legal, vai dar toda a diferença nesse arranjo aqui. Então, bora lá colocar as pedrinhas de forração. Ó, gente, agora então... arranjo finalizado, como eu falei, né, são pedrinhas reaproveitadas, então fica com os restinhos de substrato, apesar de que eu nem coloquei muitas pedrinhas, só uma camadinha bem fininha mesmo, só pra cobrir o substrato, mas olha só, ficou assim, como eu falei, na maioria estão decapitadas, então elas vão enraizar no substrato, daqui a uns 15, 20 dias elas vão estar completamente diferentes disso daqui. Espero que a Blue Waves cresça agora. Vamos ver se essas mudinhas de polidones vão ficar mais bonitinhas agora também no tempo. Mas acho que para esse arranjo foi isso. Ficou bem pesadinho. E olha que eu usei carvão e argila expandida para a camada de drenagem. E o substrato é bem levinho, mas como eu vou colocar ali em cima, é até bom que o vaso fique pesadinho assim. Olha só aqui já, ó, arranjo aqui em cima. Hoje eu não vou regar elas, acho que daqui a uns 3 dias que eu vou regar as outras suculentas, eu rego elas. Eu acho que eu já vou deixar elas aqui em cima, agora já são quase 4 horas da tarde, então já tá um solzinho mais fraquinho. Vou colocar ele ali naquele cantinho, ó, que é o primeiro local que para de bater sol. Mas eu vou ficar de olho se for muito sol para elas, apesar de que adaptar suculentas nessa época do ano, né, é bem tranquilo, porque é muito difícil alguma suculenta queimar, mesmo essas aqui de cima, né, que estão tomando sol praticamente o dia todo. Mas então, ó, o arranjo ficou assim. Vou colocar ele no cantinho agora. Então vai ficar assim. Daqui a pouco bate sombra aqui, mas eles ainda vão tomar um solzinho. Solzinho mais fraco, né, desse horário. E aqui, ó, então, os outros vasinhos. Tô pensando em refazer alguns arranjos, trocar o substrato. Tem algumas suculentas que eu já falei, né, que eu quero plantar nos vasinhos maiores, como o Sedum clavatum. Tem algumas suculentas que eu já falei, né, que eu quero plantar nos vasinhos maiores, como o Sedum clavatum. Tem algumas suculentas que eu já falei, né, que eu quero plantar nos vasinhos maiores, como o Sedum clavatum.
e a Cedervéria Olivia. Mas aí se eu for fazer o replante eu mostro pra vocês. Mas então, o que vocês acharam do arranjo? Como eu falei, ele vai estar bem diferente daqui a uns 15, 20 dias, então vai mudar bastante, ainda mais no tempo, né, que as suculentas por aqui têm ficado muito bonitas aqui em cima no tempo. Só ficou um pouquinho manchado, mas nada que prejudique a beleza do arranjo. Mas então foi isso, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e te espero no próximo vídeo.